Reis 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 capitães do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás da beneficência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço: não me rejeites. E ela lhe disse: Fala. E ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Batseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Assim foi Batseba ao rei Salomão, a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono, e fez pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque não te negarei. E ela disse: Dê-se Abisaga, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida.
Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de modo que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. E chegou a notícia até Joabe, porque Joabe tinha se desviado seguindo Adonias, ainda que não tinha se desviado seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. E disseram ao rei que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto no altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, remete sobre ele. E foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e arremete contra ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi o soubesse, a saber, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, capitão do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e arremeteu contra ele, e o matou, e foi sepultado em casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois mandou o rei e chamou a Simei, e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém, e habita aí, e daí não saias, nem para uma, nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como tem falado o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e albardou o seu jumento, e foi a Gate ter com Aquis, em busca de seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate. E disseram a Salomão como Simei fora de Jerusalém a Gate, e já tinha voltado. Então o rei mandou chamar a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que sem dúvida morrerás? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão.